Sobre emprego aqui na Rádio Bandeirantes, convidamos o professor José Pastore, que é da Universidade de São Paulo, um especialista no assunto e, claro, que alguém com propriedade maior para falar sobre esse tema com os nossos ouvintes neste sábado. Professor José Pastore, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, tudo bem? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Eduardo. Prazer falar com vocês, viu? Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui para tratar desse assunto delicado, mas importante, né? Que é a retomada da nossa economia. Os economistas costumam dizer que nós vamos voltar a ter geração de emprego com a retomada da nossa economia. Algumas medidas foram tomadas para preservação dos empregos, o que não deixa de ser um dado a ser observado nesse momento de dificuldade. E muitas pessoas estão procurando ofício, não conseguem encontrar, tem os desalentados que já decidiram abandonar a busca por um emprego, de tanto que procuraram e não encontraram. Alguns empreendedores e empresários têm dito que as pessoas não querem trabalhar, que arrumam um emprego aí 1, 2 meses, acabam desistindo. Principalmente os jovens da geração neném, que nem trabalha e nem estuda, que são motivo de preocupação e deveriam ser motivo de preocupação maior das nossas autoridades, porque o futuro da nação está aí. Mas sendo direto para o senhor na pergunta, os números atuais do emprego no Brasil preocupam? Comércio, indústria, qual o paralelo que pode ser feito aí e a expectativa que o senhor tem para os próximos meses e para o fim desse ano de 2021, professor? Os números ainda preocupam muito, Pedro, porque você tem aí 30% da força de trabalho que ela está ou desempregada, ou trabalhando poucas horas, gostaria de trabalhar mais, ou desalentada, ou afastada por algum motivo qualquer que a gente não consegue identificar. Então, isso é um número aterrorizador, não é? 30% da força de trabalho dá 30 milhões de pessoas, nesse caso aí, né? Tem havido pequenos sinais de melhora, principalmente no setor de serviços, o que chegou até a animar o analista, sabe? Porque o setor de serviços, ele emprega muita gente, né? Comércio e serviços emprega 70% da força de trabalho brasileira. Mas essa retomada não tem sido uma retomada firme, crescente, generalizada, ela tem oscilado. Então, de vez em quando, nós temos observado um recuo. Então, o que nós temos são soluços, né, de melhoria e piora, melhoria e piora. O mercado formal, ele tem apresentado uma geração de emprego até satisfatória, que está ligada com aqueles setores que estão bombando, né? Nós sabemos que, a despeito da pandemia, o comércio eletrônico está bombando, siderurgia está bombando, logística está bombando, papelão está bombando, farmácia está bombando, medicamentos. Então, esses setores estão crescendo e estão empregando formalmente. Mas, ao lado disso, nós temos uma massa imensa de pessoas que ou não trabalham ou estão trabalhando de uma maneira muito precária, informalmente, né? E esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Eu estava mais esperançoso nesse semestre, achava que a gente ia dar uma arrancada maior com os informais. Eles estão entrando no mercado de trabalho, não há dúvida. O último dado do IBGE mostrou que a maior geração de emprego foi, de fato, para informais. Mas aqui surge um outro capítulo, que é a qualidade do emprego. Os informais, em geral, têm trabalhos muito precários, muito mesmo, né? E isso preocupa, porque as famílias precisam de renda e precisam de estabilidade de renda. E nós temos aqui no Brasil muita fome já lastrada, porque as famílias mais pobres não estão conseguindo ter uma renda estável, né? Professor, chegamos num ponto em que a gente conta informal como trabalhador, né? Informal é aquele que está se virando, informal é aquele que arrumou uma maneira de botar comida em casa. E hoje em dia a gente trata isso como se fosse emprego, inclusive estatisticamente, a que ponto chegamos. Mas a preocupação que eu tenho, e eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender, porque o senhor estuda o assunto
como poucos, Sim. é o seguinte, nós tivemos uma queda no PIB, somando tudo, né? 4% mais ou menos, desde o início da pandemia. Ou seja, se a gente subir 5%, a gente está, na verdade, voltando, né? Ficando um pouquinho acima daquilo que a gente estava antes da pandemia acontecer. Com relação ao emprego, isso vai querer dizer 12 milhões de desempregados. Temos 14, vamos para 12, vamos para 12,5. Né? Qual a perspectiva que o senhor vê para que a gente saia do buraco? Não só saia do buraco, como gere emprego para aqueles que já estavam estatisticamente, obviamente que não são as mesmas pessoas necessariamente, lá atrás sem emprego. A gente tem alguma perspectiva para esse momento de que isso está sendo cuidado? Eduardo, não existe nenhuma bala de prata para poder resolver esse problema rapidamente. Por quê? Porque o trabalho, ele é consequência do investimento. Então, o emprego de hoje, ele é um investimento de ontem. E o Brasil hoje está investindo apenas 15% do PIB. Isso é irrisório para as nossas necessidades. Nós chegamos a investir já 25% do PIB, que é uma diferença fenomenal. Quando você fala em 10 pontos percentuais do PIB, é uma diferença fenomenal. Então, nós estamos patinando com uma taxa de investimento muito limitada, muito reduzida. E isso aí é que é fundamental para a gente poder ver uma luz verde na frente. Agora, há sinais de que isso pode acontecer? Há alguns sinais que sim. Você vê, por exemplo, que o setor público está esgotado na sua capacidade de investir. Mas o setor privado tem apresentado uma boa apetite até para investir. Toda vez que se faz uma concessão de uma estrada, de um aeroporto, de um porto, de uma ferrovia, a gente vê que o setor privado comparece, não é? Esse é um setor, essa parte de infraestrutura. Eu estava ouvindo o seu programa aí, você estava se referindo a uma ferrovia lá na Bahia, não é isso, Eduardo? E essa parte de infraestrutura é muito importante para o emprego. Por quê? E para você construir uma usina elétrica, por exemplo, você precisa tanta coisa. Você precisa de cimento, de ferro, de cano, de gente com várias especialidades. A cadeia produtiva é muito longa, então isso gera muito emprego. Então, se nós de fato avançarmos no ano que vem nesse projeto de concessões, acredito que o capital privado vai se interessar por ela, desde que o quadro político se mantenha razoável. É isso que eu ia te perguntar, essa confusão política, essa tensão entre poderes, tem relação direta com o emprego das pessoas, professor Pastore? Ah, tem. Tem relação tanto com o investimento quanto com as admissões e demissões. Hoje você tem muitas pessoas que conseguem um emprego no setor de serviços ou de comércio, por exemplo, ele é contratado para trabalhar no balcão de um bar e fica pouco tempo, logo ele é descontratado. E por que isso aí? Eu acho que existem 3 fatores que determinam esse fenômeno. Primeiro, está ligado ao empregado, à pessoa. Segundo, ligado ao emprego. E o terceiro, ligado ao clima político que você mencionou. No que tange ao primeiro, o que pesa muito é a questão da qualificação, não é? O Brasil tem poucas pessoas qualificadas, assim, em termos médios, em escolas de formação profissional. São só 8% da força de trabalho. Se você pegar a Alemanha, são 45% da força de trabalho. Na Alemanha, você tem 45% de mão de obra bem treinada em técnicos, em tecnologias, porque a Alemanha exporta o quê? A Alemanha exporta bens e serviços tecnológicos, farmacêutico, avião, automóvel. Isso requer uma mão de obra muito especializada, mas ela tem 45%. E tem 32% de pessoas com nível universitário. O nosso caso é bem diferente. No nosso caso, nós temos ainda 3% de analfabetos na força de trabalho, Pedro. Nós temos, se você pegar pessoas que têm o curso fundamental, 23% da nossa força de trabalho tem o fundamental incompleto. 23%. É uma coisa incrível isso aí.
No nível médio, você tem 33% mais ou menos já completados, mas aqui nós precisaríamos entrar com o fator qualidade do ensino, não é? Que seria um outro capítulo. Se fosse 33% bem treinados, bem formados, eu acho que até que estávamos caminhando bem, mas nosso problema está ligado a isso. Então o sujeito é contratado para trabalhar no balcão de um bar e de repente o dono do bar observa que ele trata mal os fregueses, ou então que ele lava mal as xícaras, ou então que ele vai no banheiro e não faz higiene na volta. Ô Pedro, você acha que isso está ligado com a educação ou não? É claro que está, né? Está muito ligado com a educação. Muito ligado com a educação. Ô professor, hoje no Pulo do Gato aqui da Rádio Bandeirantes, alguns ouvintes, a gente estava discutindo essa questão de emprego, né? E alguns ouvintes que são empreendedores pequenos, são empresários aí, comerciantes, eles trouxeram exemplos práticos aqui que eu queria abordar com o senhor e queria que o senhor desse também mais informações sobre isso. Alguns ouvintes falando algo do tipo, olha, eu preciso fazer uma obra aqui no meu estabelecimento, eu não consigo achar marceneiro. Já tentei contar com 3, eles estão entupidos de trabalho. Dizem que não tem auxiliares, que não encontram bons auxiliares. Eu preciso de alguém para botar piso aqui, não tem empreiteiro disponível. Mão de obra está cara porque são poucos que fazem isso. Um borracheiro que diz que não consegue um ajudante. Já passaram mais de 13 jovens lá, ele tentou ensinar o ofício, diz que eles são desinteressados, só ficam no celular. Ele até usou esse exemplo que me marcou. Certo. Tem um pouco de preconceito com algumas profissões ainda. Num momento grave de crise como esse, para aqueles que mais precisam, existe esse tipo de escolha? É razoável que isso aconteça numa sociedade? O que está acontecendo com essas pessoas todas, hein, professor? Eu volto ao ponto inicial. Essas profissões, elas precisam de uma qualificação razoável. Ninguém quer contratar um marceneiro para fazer um armário embutido que coloca uma porta que cai no dia seguinte. Não é isso? Então, o que acontece? Durante a pandemia, houve um aumento da demanda por esses profissionais, porque muita gente decidiu reformar a casa, melhorar o apartamento. Outros compraram um apartamento novo, porque o setor imobiliário também ficou aquecido. E ao comprar um imóvel, quis fazer uma pequena reforma, precisou do pedreiro, do pintor, etc., cuja oferta é limitada devido ao nosso problema educacional e formação profissional, que é limitado também. Isso explica, em grande parte, a dificuldade que essas pessoas encontram para contratar profissionais de boa qualidade nessa área. Agora, há também problemas ligados ao emprego, e muitas vezes a gente ignora isso, não é? Os empregos, se você pegar o dado do IBGE, por exemplo, o último dado do IBGE, mostrou o seguinte, que no segundo trimestre deste ano, o que mais cresceu foram os empregos de um salário mínimo. Cerca de 35% dos profissionais foram contratados no salário mínimo. Se você pegar emprego de 2 salários mínimos, houve uma queda incrível de 33% para 26%. Ou seja, uma grande concentração em empregos de má qualidade, né? Porque um salário mínimo, quando um sujeito vai empregar um profissional de um salário mínimo, muitas empresas empregam diretamente, assinam a carteira e tudo mais. Outras dizem o seguinte, olha, vamos fazer uma experiência aqui, se der certo eu assino a tua carteira. Então, durante essa experiência, ele ganha R$ 1.100, que é o salário mínimo, desconta R$ 100 mais ou menos, que é para a Previdência, ele fica com R$ 1.000, um pouquinho menos, e ele gasta R$ 220 de condução por mês. Ele faz as contas, ele fala, entrei numa fria, isso aqui não vai adiantar para mim, e ele sai. Então, existem fatores ligados ao empregado e existem fatores ligados aos empregos também. E por que o Brasil gera empregos de má qualidade? Porque a nossa matriz econômica é uma matriz ainda calcada em atividades muito simples. Eu dei o exemplo da Alemanha. Enquanto a Alemanha exporta bens e serviços de alta tecnologia, nós exportamos minério, soja, milho. E o que tem a ver isso com a
com a mão de obra? Bom, tecnologia precisa ter mão de obra altamente qualificada. Essas atividades das nossas exportações, elas requerem um pequeno número de profissionais qualificados, mas o grosso é tudo profissional de baixa qualificação, de tarefas muito simples. Você pega na mineração, 85% dos trabalhadores são operadores, e tem uma formação muito limitada. E mesmo assim, as empresas de mineração recrutam com muito rigor, procuram pegar os melhores. Então, o grosso da nossa mão de obra trabalha o quê? No pequeno comércio, no pequeno transporte, fazendo entregas, balconistas, manicures, barbeiros, costureiras de fundo de quintal. Essa é a nossa matriz. Se você pegar na Alemanha, a matriz é outra, é grosso de tecnologia. Quem faz essas tarefas mais simples na Alemanha, no comércio, no serviço, são os imigrantes. Os imigrantes fazem esse serviço porque o alemão não quer fazer esse serviço e não faz. E ele é demandado a fazer outra coisa. Então, muita coisa, Pedro, está ligado ao emprego. Está ligado às pessoas, mas está ligado ao emprego. E, além disso, existe um terceiro fator que você mencionou muito bem, que está ligado ao clima de segurança ou insegurança que circula no Brasil. Professor Pastore, só para agradecer ao senhor e, assim, o Pedro está falando de preconceito, né, com algumas... O meu grande incômodo no Brasil é o setor de cultura, espetáculo e esporte. E eu não estou falando aqui... o cara tem que ser artista. Sim, mas o artista emprega o bilheteiro, emprega a manutenção do teatro, a manutenção... Hoje em dia muito é feito pela internet. Ou seja, é um setor que é negligenciado no Brasil por puro preconceito. E é um setor que está não precisa de grande qualificação. Não precisa de grande qualificação, como o senhor estava citando. Dá para se empregar em qualquer lugar, faça chuva, faça sol, tenha... As oportunidades de trabalho no setor, tanto de entretenimento quanto no setor de esportes, né? Você veja que no setor de esportes aí, você pega aí os portadores de deficiência brilhando na Olimpíada, né? E tão pouco apoio para eles, né? Isso é uma coisa que realmente não se justifica, porque não precisa muito dinheiro para você apoiar essas pessoas, sabe? Agora, você tocou num ponto interessante, que você mencionou assim, é um setor que não precisa de muita qualificação. Eu discordo disso. Eu acho que talvez não precise de uma qualificação formal, tirar o diploma, mas ele precisa ser bom, ele precisa ter uma boa performance. É um setor onde o mérito conta muito, sabe, Eduardo? Porque, veja bem, um sujeito é artista, né? Vamos supor, ele é músico, né? E quer se apresentar num teatro e ele toca mal, a bilheteria desaparece. Ele não vai ter mais ninguém para assistir. A audiência cobra direta. A mesma coisa um jogador de futebol, que é tido como craque, chega num time e joga mal, o time dispensa, né? Então, esse setor é um setor onde o teste do mérito é muito bem feito. Agora, como há uma grande parte das pessoas nesse setor que estão ainda em processo de formação, é aqui que precisaria ter apoio. Só para deixar claro, professor, quando eu quis dizer pouca qualificação aqui, foi no sentido de investimento. Não precisa ter 10 mil reais para pagar uma faculdade de medicina por mês, né, que é a média que custa. E o investimento público para formar um médico é mais ou menos a mesma coisa, é muito menor do que isso. Pedro. Professor José Pastore, foi um prazer conversar com o senhor aqui nesta manhã na Rádio Bandeirantes sobre essa questão importantíssima para o país, que é o emprego, entender o que está acontecendo, viu? Muito obrigado aí pela audiência, obrigado pela participação aqui sempre e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito bom trabalho, estou sempre às ordens, viu?